Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construções geométricas. Temos aqui no quadro um triângulo com ângulos de 30 graus, 15 graus. Este segmento aqui tem a mesma medida deste segmento, ou seja, o ponto C é o ponto médio do segmento AB. E nós queremos saber quem é o ângulo X. Nessas condições é possível a gente descobrir qual é o valor do ângulo X. Então perceba que esse triângulo é um triângulo obtusângulo, né? Porque aqui nós temos 30 graus, aqui nós temos 15 graus, total 45 graus. Para chegar nos 180 faltam 135 graus. Então este ângulo D vale 135 graus. O triângulo ele é obtusângulo. E a gente pode aproveitar este ângulo de 30 e este triângulo obtusângulo para pegar o circuncentro deste triângulo obtusângulo. Então, como o triângulo é obtusângulo, o circuncentro ele vai estar fora do triângulo. Vou pegar mais ou menos nessa posição aqui, ó. O circuncentro do triângulo ADB. Então, todos esses três segmentos que eu fiz em verde, então por isso que eu vou pintar de verde mesmo, ó. Todos esses segmentos são raios da circunferência que passa pelos três vértices desse triângulo ABD. Então, esses três segmentos aqui são raios. E por que a gente faz isso, né? Porque ao a gente pegar o circuncentro, que eu vou chamar esse ponto, portanto, aqui de O, que é o circuncentro do triângulo ADB, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo maior, ele é um triângulo equilátero, né? E por que ele vai ser um triângulo equilátero? Porque perceba que o 30 graus, ele vai ser um ângulo inscrito na circunferência. A gente tem uma circunferência aqui, ó, que passa por esses três vértices do triângulo. E esse ângulo de 30 graus é um ângulo inscrito nessa circunferência e enxerga a corda BD. E este ângulo aqui é um ângulo central na circunferência e enxerga a mesma corda. Ou seja, o ângulo central ele vale o dobro do ângulo inscrito. Logo, este ângulo tem medida igual a 60 graus, né? O dobro de 30, 60 graus. Então, vamos marcar aqui, ó. Este ângulo vale 60 graus. E, portanto, como esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, né? De lado verde, verde, e ângulo aqui igual a 60 graus, ele vai ser um triângulo equilátero. Logo, este ângulo aqui, ó, vai ter que ser igual a 45 graus, né? Porque 45 mais 15 tem que dar 60 graus. E este ângulo aqui de cima, ó, ele tem que valer 60 graus menos x. Né? Mas vamos deixar assim por enquanto. Este terceiro lado tem que ser também lado verde, né? Porque os três lados desse triângulo equilátero, obviamente, são iguais. Agora perceba que este triângulo aqui, ó, este triângulo, ele é um triângulo isósceles, né? De lado verde e verde. E como esse ângulo aqui já vale 45 graus, o outro ângulo ele tem que valer quanto? Tem que valer 45 graus também. Aqui, ó, vale 45 graus. Agora perceba que este ângulo ele é um ângulo inscrito na circunferência que passa pelos vértices ADB do triângulo, né? E esse ângulo de 15 graus ele enxerga esta corda. Este aqui é um ângulo central na circunferência e enxerga a mesma corda. O ângulo central ele vale o dobro do ângulo inscrito. Então este ângulo ele vale o dobro de 15, 30 graus. Nós já sabíamos, a gente não precisava fazer isso para preencher esse ângulo aqui de 30 graus, mas a gente está aqui, ó, diante de um triângulo retângulo, né? Porque 30 mais 60 dá 90 graus. E mais do que um triângulo retângulo, ele é um triângulo retângulo isósceles, ó, porque ele tem lados verde e verde. E perceba que este terceiro lado aqui, ó, que é um lado desse triângulo isósceles, de um triângulo reto isósceles, né? Esse ponto aqui, esse ponto C, é ponto médio da base desse triângulo isósceles de ângulos de 45 graus e 45 graus. Então a gente sabe que se nós ligarmos este ponto até esse ponto, isso aqui é uma altura, né, do triângulo isósceles, porque a gente está pegando um triângulo isósceles, ó. Esse lado é igual a esse, e a gente está unindo esse vértice aqui de cima com o ponto médio do lado oposto. Então isso daqui é uma altura, é uma bissetriz, essa reta aqui também é uma mediatriz. Então quando a gente liga este ponto
este vértice aqui, ó. Ao ponto C, nós criamos aqui, na verdade, uma altura. E, portanto, o que isso significa? Significa que esse triângulo aqui, ó, ele também vai ser um triângulo isósceles, né? Porque ele tem um ângulo de 45 graus, que está aqui, né? E esse ângulo de 90 graus. Logo, este ângulo tem que valer 45 graus também, né? Para fechar os 180 graus, né? 45 mais 90 mais 45 tem que dar 180 graus. Então, esse aqui também é um triângulo isósceles, né? E vai ser isósceles de lado vermelho. A gente vai pintar aqui, ó, de vermelho, né? Agora, a gente pode concluir esse exercício de algumas maneiras, né? Bom, como todo esse ângulo aqui ele vale 60 graus, né? Porque o triângulo que nós vimos aqui é um triângulo equilátero. E como aqui já vale 45 graus, significa que este ângulo aqui ele tem medida igual a 15 graus, né? 15 mais 45 tem que dar 60 graus. E agora a gente está diante de dois triângulos congruentes, ó. Este triângulo aqui, ó, ele vai ser congruente a esse triângulo. Qual que é o caso de congruência? É o caso lado, ângulo, lado. Eles têm em comum lado verde, ângulo de 15 e lado vermelho, ó. Lado verde, ângulo de 15 e lado vermelho. Lado verde, ângulo de 15 e lado vermelho. Então, perceba que o lado vermelho, ele olha para o ângulo X, né? E esse lado vermelho aqui, ó, ele olha para o mesmo ângulo que deve ser X. Né? Porque os dois triângulos eles são congruentes, então lados iguais olham para ângulos iguais. Então este ângulo aqui, ó, ele vale X também. Mas como esse triângulo grande aqui que nós construímos, ele é um triângulo equilátero, nós já sabemos que esse ângulo aqui de cima ele vale 60 graus, né? Então, 2x tem que ser igual a 60 graus, ou seja, o x tem que valer 30 graus. E essa aqui vai ser a nossa resposta, x igual a 30 graus. Ou a gente pode resolver esse exercício de uma outra maneira também. Aproveitando o seguinte, né? A gente sabe que quando a gente tem um triângulo, né? A gente consegue escrever esse triângulo retângulo numa circunferência, numa semicircunferência, melhor dizendo. E esse aqui, ó, é o ponto médio, né? Do diâmetro da circunferência. Daqui até aqui a gente tem raio, daqui até aqui a gente tem raio. Se a gente ligar esse ponto até esse, né? Esse segmento vai ter que ser igual a esse, que vai ter que ser igual a esse. E esse ângulo aqui de cima, ele é um ângulo de 90 graus, né? Porque esse triângulo está inscrito numa semicircunferência. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode completar esse triângulo aqui, ó, de forma a ele se tornar um triângulo retângulo. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode prolongar para cá, e daí a gente faz um ângulo de 90 graus aqui, ó, e daí essa medida aqui de baixo se torna a hipotenusa desse triângulo. E daí quando a gente ligar esse ponto até esse ponto, esse segmento aqui vai ser o raio dessa circunferência, né? Que é esse segmento aqui, ó. Então é isso que a gente vai fazer também. Vamos pegar e prolongar esse segmento nesse sentido. E vamos prolongar ele de tal maneira que quando a gente vai parar esse prolongamento aqui, ó, até chegar um momento que a gente consiga fazer um ângulo aqui de 90 graus. Então a gente cria esse segmento, prolonga ele, até chegar um momento que este ângulo aqui, ó, em que a gente vai fazer esse segmento, ele vai ser um segmento de tal maneira que este ângulo vai ser um ângulo de 90 graus. E daí quando a gente ligar esses dois pontos, ó, o que acontece? Aqui, como nós vimos, esse segmento aqui vai ser um segmento de medida vermelha, né? Porque, como eu falei anteriormente, isso aqui é um raio da circunferência, raio da circunferência, raio da circunferência, que passa por esse triângulo aqui, ó, por esse triângulo grande que nós construímos. E agora, o que nós podemos fazer? Bom, perceba que este triângulo, ele é um triângulo isósceles, né? De lado vermelho e lado vermelho. Como esse ângulo aqui de cima ele vale 30 graus, aquele ângulo lá de cima, né, como esse ângulo aqui de baixo, melhor dizendo, vale 30 graus, esse ângulo aqui de cima ele vale 30 graus também. Como tudo isso daqui vale 90, então este ângulo vale 60 graus.
Então, perceba que aqui, ó, a gente consegue agora completar os ângulos, né, desse triângulo, porque ele é um triângulo isósceles, porque esse lado aqui é igual a esse, e a base dele vale 60 graus, né? Então aqui a gente vai ter que colocar 45 graus, né, porque é um triângulo isósceles, de lado vermelho e vermelho, então, como esse ângulo aqui de base é 60 graus, aqui também vai ter que ser 60 graus. Ou seja, o terceiro ângulo, que é esse, também vai ter que ser igual a 60 graus, né? Ou seja, estamos diante de um triângulo equilátero, né? Esse triângulo aqui, ele é um triângulo equilátero. E o que nós podemos fazer agora? Olhe para este ângulo aqui, ó. Este ângulo, ele é um ângulo externo ao triângulo original da figura. Então, pelo teorema do ângulo externo, ele vale a soma desses dois ângulos, ele vale 30 mais 15. Então, vamos marcar ali. Este ângulo, ele vale 30 mais 15, ou seja, 45 graus. Né? Então, formamos mais um triângulo aqui, ó, que é um triângulo isósceles, né? Porque os ângulos da base são iguais a 45, 45. Ou seja, o que nós vamos fazer? Vamos pintar este lado aqui, ó, de lado vermelho. Porque como ele é um triângulo isósceles, né? Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Então, como aqui vale 45 e aqui vale 45, então esse lado aqui tem que ser igual a esse. Agora, formamos mais um triângulo isósceles aqui nessa região, ó, em que este ângulo aqui de cima, ele vale 30 graus. Então, se a gente fizer 180 menos 30, dá 150. Se a gente pegar o 150 e dividir por 2, vai dar 75. Então, como o triângulo é isósceles, aqui tem que valer 75. E aqui tem que valer 75 também, né? Porque esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles. Mas, como tudo isso aqui vale 75, né? E como aqui já temos 45, então o x só pode ser 30. O x ele só pode ser 30 graus para que tudo isso aqui seja igual a 75 graus. Então essa é uma segunda solução para este exercício, né? Aproveitando o fato desse ponto aqui ser um ponto médio e fazendo uma construção padrão que é completando um triângulo retângulo, né? Usando essa propriedade do circuncentro do triângulo retângulo, né? Sabendo que isso daqui, essa medida, essa e essa, são raios da circunferência que passam aqui por esses vértices desse triângulo retângulo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.